sou o autor Roberto Isler e este bate-papo faz parte do projeto Festival Caminhos da Literatura, da CIA de Teatro Checkmate, com recursos da Lei Aldir Blanc. Bom, vamos ao bate-papo. Um autor, o que move um autor a escrever, a pôr no papel as suas ideias, as histórias. Bom, começa antes como leitor, descobrindo as palavras, descobrindo as histórias. E comigo não foi diferente. Enquanto criança, já na escola, se eu não me engano, no terceiro ano, na época, que se falava terceira série, a professora nos levou à biblioteca central. A escola também ficava no centro da cidade. Enfim, fomos a classe toda. Ao chegar à biblioteca, conhecemos a bibliotecária e o acervo. Fiquei encantada com aquele mundo de livros. Recebemos então um papel onde constava tudo aquilo que precisávamos para sermos sócio da biblioteca. Sim, nós tínhamos que ser sócio para poder retirar o livro, levar para casa e ficar uma semana com o livro, até uma semana, depois devolver ou renovar, enfim. Levei para casa esse papel e um responsável, que no caso foi minha avó, assinou para que eu pudesse ser sócio da biblioteca municipal. Perguntei para a bibliotecária qual livro que eu podia levar. Ela falou para mim, o qual você quiser daqui. Nossa, fiquei perdido com tantos livros. Mas enfim, já nessa idade eu não era fácil. E o primeiro livro que li foi Ai, ai, e o vento levou. Calma, calma. Não é a clássica história de O Vento Levou. Não tinha nem idade para isso, né? Para ler uma obra dessa. Foi O Vento Levou, o Balão da Joaninha. Levei para casa e li assim em menos de uma hora e retornei à biblioteca para trocar. Não pude. Tive que voltar um outro dia para poder trocar esse livro por outro. E assim foi indo. Monteiro Lobato, depois passei para Ganymede José, Silvio Oitoff, enfim. E depois passei para os clássicos, né? E assim foi a minha paixão por poetas, poetisas, né? E vários autores, tanto os nacionais como internacionais. Enfim, assim começou a minha aventura no mundo da leitura. E ao crescer, conversando com professores, observando, de tanto ler, atrevi-me a começar a rabiscar algumas coisas, algumas ideias, algumas memórias, que ficaram engavetadas, vou falar a verdade, bem a verdade. Bom, com o passar do tempo, me apaixonei pela dramaturgia. Então passei a escrever peças teatrais, mesmo porque eu sou integrante já há 30 anos da CIA de Teatro Checkmate. Sou um dos diretores, diretor artístico e um dos fundadores da companhia. Bom, hoje eu escrevo a grande maioria dos textos que são encenados por nossa companhia, que é uma companhia de repertório. Bom, passado a escrever peças teatrais, eu também me interessei por poesias, contos infantis. Eu tenho inúmeros contos, até que foram aproveitados dentro de alguns trabalhos da CIA de Teatro Checkmate, nesses anos todos. Bom, continuando a história, eu vou chegar no único livro publicado do qual eu participei. E eu mostro para vocês, um momentinho só. Contos e Causos de Santa Bárbara. Espera um pouco, não é da Santa, e sim de nossa cidade, Santa Bárbara do Oeste.
A história deste livro, onde tem 7 autores, com alguns contos, dos quais eu participo de 4 contos aqui, como surgiu? O secretário, na época, secretário de Cultura, isto em 2009, era o Paulo César Delbu. E ele recebeu, né, a secretaria recebeu uma verba do governo e o tempo foi passando, uma verba para se fazer livros, para se fazer CDs, enfim. Só que, se vocês sabem, quem muito espera nunca alcança. O tempo foi passando e quase perdemos essa verba. Foi quando eu, ainda na época, participava, eu era membro do Conselho de Cultura da cidade, e tive essa informação, que a verba poderia ser perdida. E aí veio o desafio. Falei para o secretário, então, que coincidentemente eu estava formando, junto com a Mauri de Oliveira, um grupo de estudo de literatura. Nós estudávamos contos, poesias, e eu poderia levar para eles o desafio de nós pesquisarmos e escrevermos contos, pegarmos os causos e transformarmos em contos literários, contos e causos da nossa terra, daqui de Santa Bárbara do Oeste. Bom, desafio aceito, tivemos 15 dias para pesquisarmos junto aos mais velhos, para contarem as suas versões dos fatos, das histórias. E o secretário da época, Paulo Delbu, tempo atrás, também ele tinha sido secretário, e ele propôs, junto com a equipe, em se pesquisar, junto aos mais velhos da cidade, histórias, depoimentos sobre a cidade, sobre personagens e personalidades de nossa cidade. E isso foi registrado na época em VHS. E como nós não tínhamos acesso a toda a população, muitos já tinham falecido, nós tivemos acesso a esse riquíssimo material para servir de pesquisa, onde baseamos os contos desse livro. E para mim, eu devo confessar, foi muito, muito gratificante. Bom, particularmente eu vou falar para vocês o seguinte: eu não tive acesso à família de minha mãe, e sim a do meu pai, que foi minha avó quem me criou desde 1 ano de idade. Então toda a família, a parte materna, eu não tinha acesso desde os meus 3 anos de idade. Então não conhecia, sem falar que quando nasci, os meus 2 avós, tanto de um lado como de outro, já tinham falecido. Mas pesquisando um dos contos desse livro, para escrever um dos contos desse livro, descobri que o meu avô paterno, Otaviano, seu Otaviano, foi um dos guardas da cidade, que fez histórias nessa cidade. Uma época, né, em que bebidas e bebedores, confusões, bom, os crimes quase que não existiam. Eram mais contendas, né, entre famílias, entre bebedores. Então o meu avô atuava em levar para o delegado e passar uma carraspança na pessoa, e depois eram liberados. Era mais isso, né? Bom, já falei um pouquinho sobre isso. Eu gostaria de falar e ler melhor, ler para vocês, o prefácio deste livro, que foi escrito pelo prefeito da época, Mário Reins. E muito oportuno o que ele diz. Preste atenção, só 1 minuto ou um pouquinho mais. Nem sempre fazer história é melhor do que escrevê-la. O fascínio pelo passado e o registro de fatos ligados, eles são uma garantia de perpetuação da identidade de um povo. E é justamente essa proposta dessa coletânea de contos e causos de Santa Bárbara, assinado por 7 autores que souberam retratar com detalhes as várias épocas de nossa cidade. Vale lembrar ainda a citação de personagens, filhos importantes dessa terra, como Berto Lira,
que dá nome ao velório municipal, além do fotógrafo Augusto Stradim e de locais que com certeza povoam a imaginação de quem conheceu e viveu as épocas narradas pelos autores. Ao longo da leitura de 19 contos e causas, que pode ser comparada a uma viagem no tempo, o leitor experimentará emoções que vão do riso às lágrimas. A nostalgia presente na maioria dos textos remete ao período em que nossa Santa Bárbara do Oeste era habitada por americanos e caboclos e também outros povos como os italianos. Em causos mais contemporâneos, nos deparamos com a descrição mais construções que hoje são referência de nosso povo em cartões postais da cidade, como a Igreja Matriz, a Usina Santa Bárbara e a famosa Praça Central, Praça Coronel Luiz Alves. Voltando à citação do início desse prefácio, reforço que fazer história é importante e essencial para a formação de um povo, mas registrá-la é documentá-la e é imprescindível para as futuras gerações. E este livro é um exemplo desse compromisso com a história de nossa população. Muito oportuno o Mário Reis, o prefeito da época, que teve acesso aos textos antes do livro ser lançado para poder escrever o prefácio. E a contracapa, ela foi escrita pelo Paulo César Delbourg, que era o secretário da Secretaria de Cultura e Turismo da cidade na época. E ele diz o seguinte: no livro Contos e Causos de Santa Bárbara, o leitor poderá encontrar histórias de ficção contadas por pessoas de nossa cidade. Foi um trabalho árduo de pesquisa junto aos moradores de Santa Bárbara do Oeste para o resgate de contos e causos que passaram por gerações, até os dias atuais. Alguns fatos são fictícios, outros reais, que são capazes de alegrar, emocionar o leitor em uma verdadeira viagem de nostalgia, com personalidades que por aqui passaram e fizeram a nossa história. Também oportuno. Gostaria de dizer que Contos e Causos de Santa Bárbara não é um livro histórico, e sim baseado em contos e causos que a população contava. Lendas urbanas ou não, estão aqui. Antes de encerrar essa primeira parte, eu gostaria de falar que eu estou aqui nesse livro com 4 contos. Vou citar alguns e depois eu cito os escritores do livro. Bom, um dos contos, não é meu, claro, tem A Chapeleira de Santa Bárbara do Oeste, a Fonte, A Moça Loira, Fichão, Dançando no Campo, Mistério da Igreja Matriz, O Causo do Lobisomem, Olga Deime, Micos do Leão das 13, O Porão, O Rei por Aqui, Trenzinho da Colina, Santa Paquera, Um Cupido Chamado Praça Coronel Luiz Alves e muitos outros. São 19 contos que aqui estão, contos e causos. Gostaria de falar rapidamente sobre os escritores, quer dizer, só citar os nomes: Amaury Gonçalves de Oliveira, Eide Frone, Éride Crispi Alves, Evaldo J. Alves, Maria de Lourdes Bertanha, Roberto Isler, Scarlett Ohana, Caroline Penati e Sérgio Silva. Esses 7 escritores que tiveram o desafio em 15 dias de formar esta obra, Contos e Causos de Santa Bárbara. Estão pedindo para que eu
leia um dos meus contos? Será que eu leio? Claro que sim. Vamos lá, pessoal. Eu tinha comentado que, pesquisando, eu me surpreendi, pois descobri que o meu avô paterno fez parte da história. E ele está retratado no mistério da Igreja Matriz. Então vamos lá? O mistério da Igreja Matriz. Zezinho, vai avisar o padre para vir jantar aqui hoje, antes que aquelas ratazanas de sacristia o convidem. Zezinho, aos pinotes, atravessou a praça, rodeou a fonte, balançou nos galhos do ficus a grande árvore, subiu no coreto, pulou por cima dos bancos e subiu a escadaria e, como um pé de vento, entrou na igreja fazendo escarcéu. Seu padre, minha mãe falou para o senhor ir jantar lá em casa. As beatas quase tiveram um treco com tanta falta de educação na casa de Deus. O padre, depois de se recuperar do susto, passou um sermão no menino. Que modos são esses, Zezinho? Não está vendo que estamos no meio do terço? Senta aí, sossega o facho. Mas, seu padre... Senta aí. Com um olhar cortante, o santo homem se aproximou do menino e delicadamente o conduziu até o último banco, no qual a pobre criança sentou e ficou amuada. Felizes com a atitude do pároco, as beatas voltaram à reza. A ladainha não tinha fim. Eram Pai Nossos e Aves Marias que não acabavam mais, coisa que menino nenhum aguenta. Então, o bicho carpinteiro começou a cutucar Zezinho, que começou a batucar no encosto do banco com as pontas dos dedos. O padre pigarreou, fazendo todos olharem com cara de desaprovação. Não aguentando a cara de Giló, mal cozido das papa-hóstias, Zezinho revidou. Que foi? Nunca viu? Olha para trás que seu rabo caiu. Foi a gota d'água. O padre saiu do altar e pôs o desbocado de castigo. Moleque danado, fica aí de cara para a parede, fazendo a penitência do silêncio. Sua mãe vai ficar sabendo disso. Ai, se vai. Aplaudido por suas seguidoras, retomou a oração. Vermelho de raiva e roxo de vergonha, Zezinho ficou exatos 2 minutos na posição de vítima, para se esgueirar pelos cantos e sumir. Envolvidos com atos santos, só foram dar fé da ausência do menino no último amém, quando o sacristão, bocejando, falou: ué, cadê o moleque? De certo fugiu, mas tem nada não. Eu vou jantar na casa dele, disse o padre com um certo sorriso maroto, que foi retribuído pelas beatas. Despedidas feitas, igreja fechada, cada um tomou seu rumo. Na casa de Zezinho, o padre relatou com um certo exagero todas as suas malcriações. Por isso que ele não apareceu aqui. De certo deve estar fazendo hora, mas quando ele chegar, da cinta não vai escapar, disse a mãe, enquanto servia o padre. Entre uma garfada
e outra, o padre ia desfiando um rosário de reclamações e recomendações, aconselhando a mãe a levar o menino para a igreja, para o sacerdócio. Quem sabe? As horas passavam e um fato estranho começava no interior da igreja matriz. Quem passava em frente à mesma jurava ter visto vulto no seu interior. Os filhos da cana cachaceiro esfregavam os olhos para ter certeza da visão. Algumas moçoiras apressadas arregalavam também os olhos e corriam com gritinhos histéricos. Mas foi Dona Fifi, a alcoviteira da cidade, que reparou e pôs a boca no mundo. Credo em cruz, cruz, credo! Se for de luz, apareça! Se for de trevas, vá de retro! Bradava enquanto, com o terço em mão e a Bíblia na outra, encenava uma batalha imaginária contra a tal aparição. Por detrás dos vitrais, uma figura parecia acenar, ou seria provocar. Não sei. O que eu sei é que o rebu estava formado. Para esquentar ainda mais as coisas, apareceram as irmãs Maria José, Maria Madalena e Maria Aparecida, católicas fervorosas, que juravam que era um querubim. É um querubim, sim! Vocês não viram o cabelinho de anjo, a túnica, as asas? Só pode ser milagre! E as três ajoelharam-se, convidando a todos para iniciarem uma novena. Dito Cobra, conhecido por se meter em qualquer buraco, queria escalar e entrar pela torre. Já o dito Porva atiçava a cambada para arrombarem a porta. Deve ser ladrão, gritava um. Blasfêmias, não vão invadir, não, defendiam outros. A confusão ia tomando proporções gigantescas. Chegou o fotógrafo Augusto Stradim, louco para ver se ia valer a pena queimar uma chapa para fotografar o fenômeno. Até mesmo os dois guardas da cidade, José Otaviano e o Sebastião, o soldado, apareceram prontos para intervir caso o caso virasse caso de polícia. Mas o trabalho maior era separar as três Marias que teimavam em dar com as sombrinhas nos dois ditos, tanto no dito Cobra como no dito Porva. Parem! Mas será o Benedito, olha que vai todo mundo em cana! Ameaçavam os homens da lei. Oba! Se é cana, é pinga, se é pinga, nós bebe. Tinham se juntado à massa os desvalidos, como Maria Veada, Antônio Poceiro, Armando Mico, autênticos adoradores da santa cachaça. A bagunça só aumentou. Eram gritos, insultos, suor e lágrimas. Quando lá pelas tantas, os deixadiço apontaram para a torre. Olhem perto dos sinos! A carinha infantil aparecia e desaparecia. Aparecia e desaparecia. Olhem só! Não falamos que era um anjo, disseram as Maria. Que anjo que nada, parece mais um macaquinho. Blasfêmia! Pronto, nova confusão. Sopapos foram distribuídos a torto e direito. Os guardas apitando, gente chorando, uns rezando, e até que os sinos começaram a soar. Espanto geral. O padre, que estava no seu 10º cafezinho na casa do Zezinho, proferiu um quase palavrão. Que diabo... Perdão, senhor.
Que será que o sacristão está tocando o sino esta hora? E o sacristão, que estava no 10º sono em sua casa, quase caiu da cama e também proferiu um quase palavrão. Que diabo... Perdão, senhor. Que será que o padre está tocando o sino essa hora? Correram todos para a frente da igreja, onde quase tiveram um ataque cardíaco, com tanta confusão. Céus, que foi fel! Bradou o padre. Todos falavam ao mesmo tempo. É anjo, é ladrão, é macaco, É fogo! Mas será o Benedito? Não sou eu não, seu padre, se defendiu o dito porva e também o dito cobra. Nem eu. Respeitem minha batina. Sacristão, abra a igreja. Uma vez aberta, foi um Deus nos acuda. O povo entrou, uns com cautela, outros com medos e outros ainda só para aparecer na história. Mas todos curiosos para desvendar o mistério da Igreja Matriz. Olha aqui, olha ali, até que não acreditaram nos próprios olhos. Saindo da sacristia, de cabelos de macarrão, com a cara de gato que comeu o canário, apareceu não um ladrão, nem tampouco um anjinho, mas um menino com jeito de menino e cara de menino, o que causou espanto geral nas beatas desapontadas que quase desmaiaram. Os demais, boquiabertos, ficaram paralisados com tal decepção. Passado o choque inicial, a mãe levantou o pobre pela orelha. Zezinho, o que você está fazendo aqui, meu filho? Ai, eu estava de castigo, ai. Diante da resposta tão direta e inocente, a gargalhada foi geral. O que na verdade aconteceu foi que, envergonhado com o sermão que o padre lhe deu, Zezinho se fechou no confessionário e acabou dormindo com a ladainha do terço. Resumo da ópera. O padre se desculpou pelo mal-entendido, Zezinho se desculpou pelo acontecido, o povo seguiu seu caminho comentando o ocorrido. Zezinho levou uma boa sova de sua mãe e foi obrigado a ajudar o padre por um longo tempo e se tornando até coroinha. Mas padre ele não seria não, pois seu chamado era outro. O que se soube é que Zezinho passou a ser chamado de Anjinho da Matriz. E não se sabe se foi por isso, mas o menino se acalmou. Raramente fazia traquinagem. Eu disse raramente, pois ninguém é de ferro, né? E este foi o mistério da Igreja Matriz. Igreja Matriz de Santa Bárbara. Imagine um anjinho da asa quebrada aprontando uma enorme confusão em O Mistério da Igreja Matriz. A Moça Loira, uma lenda que minha avó me contava e que aconteceu na Praça Central, na Praça Coronel Luiz Alves, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Vou ler apenas a introdução e contar um pouquinho sobre essa lenda. A Moça Loira. Dizem que antigamente, no tempo em que se amarrava cachorro com linguiça, na época de namoro sério, de passeios na praça depois da missa, a vida passava mais vagarosamente. As pessoas se cumprimentavam e se ajudavam e se visitavam. Tempo de minha avó, que foi quem me contou a lenda da Moça Loira. Contam os antigos que tinha uma moça loira com os cabelos parecendo fios de ouro, olhos com um azul infinito e uma pele de porcelana. A moça loira, ela era cortejada por todos os rapazes da cidade.
Na época, minha avó dizia que eles iam para a praça para fazer o footing, ou seja, dar voltas em torno da praça. Os rapazes davam volta num sentido e as mulheres caminhavam, as moças caminhavam em outro sentido. E os olhares se cruzavam. E dizem que o pretendente demorava muito tempo para conversar com a moça, né, o rapaz tomar essa iniciativa. Nossa, para pegar na mão então era um tempão. Chegar até os pais para pedir a mão em namoro era mais tempo ainda. E essa moça, ela era bem cortejada, mas nunca aceitava. Não se sabe que se por cansaço de tanta insistência de muitos rapazes, teve um que a chamou a atenção. Bonito, garboso, era um colírio, né, para as meninas. Dizem que era um bom partido. Bom, enfim, ele a conquistou. Começou a namorar, conquistou também os pais da moça. Isso é um resumo da história. E enchia de presente. Para a mãe da moça ele levava sempre uma flor. Para o pai ele sempre estava prestativo a ajudar sempre que necessário nas tarefas, nos trabalhos. Ele estava de prontidão. E assim ganhou a confiança dos futuros sogros. Só que nem tudo são flores nessa vida. Galanteador, ele a tratava muito bem, a cortejava muitíssimo bem, e o tempo foi passando, ele a enchendo de presente, sempre solícito com os pais, enfim. A moça caiu em tentação e deu um mau passo, como dizia na época. E, passado um tempinho, ela suspeitou que estava grávida e conversou com ele. E o que ele fez? Ora, como muitos fazem, ele não assumiu, pelo contrário, ele sumiu da cidade e da vida da moça. Bom, moça desonrada naquela época penava e muito. E o que aconteceu com ela? O que aconteceu com a moça loira? Bom, esse conto, os 4 contos que eu escrevi nesse livro, Contos e Causos de Santa Bárbara, quem quiser eu posso disponibilizar para a pessoa que queira ler. Mesmo porque o livro ele já está esgotado, ele foi feito em 2010, apenas uma edição, e foram distribuídos para as bibliotecas de nossa cidade e para contadores de histórias do país todo. Então, muitos contadores têm esse livro. Mas quem não tem e quiser, entre em contato comigo pelas redes sociais, Roberto Isoli, me procure, e que eu possa enviar para vocês o texto. Principalmente para vocês saberem o que aconteceu com a moça loira. Praça Coronel Luiz Alves, em Santa Bárbara do Oeste, onde muitas histórias aconteceram e continuam a acontecer. Hoje totalmente remodelada, mas histórias continuam a acontecer. Que inspirou o conto A Moça Loira. Bom, nem só de histórias felizes as cidades vivem, né? Tem histórias felizes, sim, de gargalhar, mas tem também histórias tristes, né? Histórias de emocionar, histórias de encantar. E sim, as histórias são feitas por pessoas, claro. E em nossa cidade há inúmeros personagens, né? Ícones de nossa cidade, como em todas as cidades tem, né? Aquele que é o bêbado, aquele que é meio doidinho, ou fora do cabo, como dizem, né? Aqueles que são mais elétricos, mais atacados, né? Os mendigos, né? Infelizmente, os desvalidos, né? É que fazem também a história da cidade. Não só os trabalhadores que constroem
uma história, né? Todas as pessoas que habitam a cidade. E em minha infância, até depois, eu já mais adulto, ele ainda vivia. Teve um personagem na cidade conhecido como Berto Lira, que inspirou este conto. Quem vê cara. Eu já o conhecia, né, do meu passado, enquanto criança, convivi sempre vendo pelas ruas e tudo mais. Ele morava na Rua Central. Berto Lira, ele colocava medo, dava medo nas crianças, inclusive em mim. Eu me lembro que as crianças provocavam, né? Insultavam, e ele saía atrás correndo feito um boi bravo, né? Ele tinha problema de se comunicar, né? Ele quase não falava, não se entendia o que ele falava. Ele não estudou, ele não se alfabetizou, então não sabia ler, né? Ele era analfabeto mesmo, né? Mas não passou pela vida de olhos fechados não. Ele foi aprendendo com a vida mesmo, com a experiência, descobrindo alguns códigos, fazendo algumas associações, mas enfim, quando as crianças aprontavam com ele saía em desabalada carreira e fazia gestos, né, de que se pegasse os pescoços. Eu vou confessar, eu também estava no meio dessa criançada que aprontava, né? Então se ele nos pegasse, dava a impressão que ele ia torcer os nossos pescoços feito frango, né, destroncado. Mas enfim, o que eu vou relatar, esse eu vou contar. Eu não vou ler, né? Mas tem todo o texto, quem quiser também, é só me pedir que eu envio, né? Pela rede social e tudo mais, enfim. Acontece que nós brincávamos também na praça, né? E pendurávamos nas árvores, né? Nos ficos que tinha na Praça Central. Ainda tem alguns remanescentes, né? Da época, essas árvores colossais, né? Enfim. Tinha chovido na noite anterior. E a criançada, vocês sabem, quando chove fica, né, parecendo passarinho preso na gaiola porque não pode sair para brincar lá fora. Já no dia seguinte, com sol, a debandagem foi geral. E nós corremos para a praça, eu morava relativamente próximo, né, da Praça Central, de nossa cidade, e brincando na árvore. Eles subiram na árvore e me desafiaram a subir num banco e saltar e me balançar num galho que era bem baixo, né? Então nós conseguimos e sempre fazíamos isso. Desafio feito, desafio aceito. Lá fui eu. Saltei e agarrei no galho, no galho da árvore, só que tinha chovido, o galho estava liso, no dia anterior, o galho estava liso e eu dei um salto mortal, quase morri, igual uma jaca madura, pof, caí. Nossa, o riso foi geral, mas de repente eu senti duas mãos me segurarem e eu levitei, literalmente. E quando eu dei por mim, o silêncio era geral. Quem é que tinha me levantado do chão? O próprio Berto Lira. Olha, eu senti, confesso, na época que minha alma saiu pela boca, porque eu não conseguia gritar nem nada. Mas simplesmente ele me colocou no chão, tirou umas folhas que tinham caído no meu cabelo, sorriu e seguiu o caminho dele. A macacada, quer dizer, a criançada já desceu tudo da árvore, né? E o que aconteceu? O que ele falou? Ele não te matou? Ai, que pena, não sei o quê, né? Eu simplesmente olhei, né? Morrendo de dor, ainda zonzo pelo tombo e pelo o que tinha acontecido. Eu falei, nada. Peguei o rumo de casa e fui embora, sem falar com ninguém. Todo dolorido, fui manquitolando para minha casa, né? Mas pensando, por que ele não aproveitou para torcer o meu pescoço, né? Que nada, eu passei a observar. Na verdade, eu descobri que ele não passava de um grande beberrão de refrigerante, pois
quase todos os dias ele ia num bar na área central para tomar refrigerante. Bom, outra particularidade que eu descobri do Berto Lira. Ele ia em quase todos os velórios. Ele ia até a funerária, cada funerária, não sabia ler, mas na vitrine era colocado, né, os proclames, né, ou seja, de quem faleceu. Então ele via uma cruz, sabia que ali tinha falecido 1 ou 2 tal, e ele se comunicava com o dono da funerária e se entendia mais ou menos que era assim, que realmente tinha morrido alguém, tal. Então ele se encaminhava e ele ia em quase todos os velórios e sempre se colocava à disposição para ajudar a carregar o caixão quando fosse feito o enterro, né, até o cemitério da cidade na época. E muitos, né? Enfim, o tempo passou, eu cresci, e o tempo dele nessa terra se esgotou. E dizem que quando ele partiu, foram carregar o caixão do Berto Lira. Ele era um homenzarrão, apesar de ser uma criança num corpo de adulto, né? Mas dizem os que carregaram o caixão que estava muito leve, muito leve. E uns ousaram dizer que realmente parecia que ele estava levitando feito um anjo. E o que me fez pensar que no fundo ele poderia ser mesmo, né? Um anjo num corpo azul daquele e tal, que só queria viver a vida simples dele. E muitas vezes ele era perturbado por outras pessoas, como foi o meu caso também por uma época. Em homenagem ao Berto Lira, colocaram na década de 80, assim que reformaram todo o velório municipal, colocaram o nome dele, Velório Municipal Berto Lira. Uma grande homenagem e justa para alguém que diria assim: é verdade, quem vê cara é essência. Velório Municipal Berto Lira. Uma homenagem a um personagem icônico da cidade, que ia a todos os velórios que podia, mesmo sem se comunicar muito bem verbalmente, ou quase nada, ajudava até a carregar as urnas. Um personagem icônico, fez parte da minha infância. Avenida Monte Castelo, em Santa Bárbara do Oeste. Estou num ponto onde inspirou o conto O Rei por Aqui, hoje modificado, pois essa história realmente aconteceu em 1970, quando o rei passou por aqui para abastecer seu carro rumo à cidade de Piracicaba. Nessas imediações ficava o posto, o bar do Pascom, e ainda se encontra, também modificado, a casa onde o rei ficou hospedado por algumas horas, que pertenceu a Isaías Hermínio Romano, conhecido como Romaninho. Sim, por aqui também passou um rei. O rei por aqui. Um rei por aqui. Calma, calma que eu vou explicar. É mais um conto que eu escrevi no livro Contos e Causos de Santa Bárbara. Esse que nós estamos conversando, né? Foi um prazer, realmente. Como eu disse, né, há histórias tristes, alegres, né, corriqueiras, baseadas em fatos reais, realmente, que foi a proposta desse livro. O Rei por Aqui. Vocês imaginaram? Nos antigamente, quando anéis viários nem eram pensados, pistas eram raras, todo o trânsito passava por dentro das cidades, pois era assim mesmo. Quem quisesse ir de um local para o outro tinha que se embrenhar pelas ruelas das cidadezinhas que estivessem no caminho. A cidade de Santa Bárbara do Oeste era rota quase que obrigatória
para quem vinha da capital, São Paulo, para a cidade de Piracicaba, e cidades da região e vice-versa. Por aqui passou muita gente comum, muita gente famosa e importante. Na maioria das vezes, sem alarde, sem anúncio. Passaram governantes, políticos e politiqueiros, artistas de todo tipo, de palhaços a atores, de compositores a cantores. Nossa cidade, sem querer, foi palco de acontecimentos memoráveis. Até filmes aconteceram por aqui. Eu vou deixar vocês com água na boca, pois o rei a quem me refiro é da Jovem Guarda. É o rei Roberto Carlos. Sim, Roberto Carlos passava direto aqui em nossa cidade. E aconteceu porque ele ia a Piracicaba. Então tinha que obrigatoriamente passar pela Avenida Monte Castelo, que é uma avenida importante aqui da cidade, né? De nossa cidade. Enfim, ele tinha que passar por lá. E geralmente ele parava para abastecer e tal. E numa dessas, ele parou na Avenida Monte Castelo, num posto de gasolina, abasteceu o carro, meio incógnita, né, dentro do carro, com óculos escuros e tudo mais, tal, para não ser tão reconhecido. Enfim, abasteceu, pagou e, ao tentar dar a partida, quem disse que o seu carro pegou? Roberto Carlos não estava sozinho, não. Estava acompanhado da sua primeira esposa, Nice. Isso, Nice. E foi em 1970, justamente, que isso aconteceu. Imagine o carro do rei, recém, né, saído, né, já estava na próxima década, né, tinha terminado os anos 60, onde sucesso estrondoso, embora ele ainda faça sucesso até hoje, de uma forma diferente, né, mas naquela época. E essa história, quem me relatou foi a minha tia, que trabalhava de empregada para trabalhava de empregada para o Romaninho, Isaías Hermínio Romano, que depois foi prefeito várias vezes na cidade. E ela foi testemunha ocular do acontecido. Carro quebrado, ele tem um bar próximo onde ele vai se esconder, né, e tomar um refrigerante, enquanto o mecânico tenta dar um jeito e torcendo para que a notícia não se espalhasse, né, feito rastilho de pólvora. Já pensou se isso acontece? O rei por aqui. Gente, foram tantas emoções. Bom, eu não vou contar essa história, porque essa história está escrita aqui nesse livro, Contos e Causos de Santa Bárbara. Ah, você não tem o livro? Ah, que pena. Já está esgotado, né? Só foi uma única edição, foi distribuído gratuitamente. Muitas pessoas de muitos lugares têm. Enfim, quem quiser os meus 4 contos, entre em contato comigo, que eu posso enviar para vocês. Os demais não, porque eu teria que pedir autorização para os outros escritores, outros autores desse livro. Mas enfim, fica um conselho. Nós escrevemos esse livro. Escrevam também as memórias das pessoas da cidade de vocês. Esse projeto, Festival Caminhos da Literatura da CIA de Teatro Checkmate, proporcionou a mim estar falando com vocês um pouco sobre o livro que eu participei com muita alegria. E o que me motivou também a continuar pesquisando. E aí vai um aviso para vocês. Os meus contos eu pretendo contá-los realmente. Ainda estou estudando qual vai ser a forma que eu vou estar usando, e daí eu vou disponibilizá-los na internet para que mais pessoas tenham acesso às histórias.
Gostaria de agradecer e até uma próxima, pessoal. Contos e causos de Santa Bárbara.